Agora vamos ouvir a doutora Emma Paulino, da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, para ouvirmos naturalmente a perspectiva dos farmacêuticos. Muito obrigada e começar por agradecer mais uma vez o convite que nos foi dirigido e realmente agradecer todas aqui as intervenções que já foram feitas, e estou certa que muitos dos colegas meus farmacêuticos que estão em casa já identificaram aqui uma série de oportunidades de intervenção. E é sobre isso precisamente que eu venho cá falar, é do compromisso do farmacêutico e, no fundo, de responsabilizar também os colegas todos que nos estão a ouvir em casa para tudo aquilo que nós podemos fazer e, como já foi aqui dito, em alinhamento, em termos de terminologia, de mensagem, para que possamos reforçar, no fundo, todas as informações que nós efetivamente podemos passar e devemos passar enquanto profissionais de saúde. E, portanto, no fundo, a minha apresentação não vai acrescentar propriamente muito mais informação do ponto de vista técnico-científico sobre o que é importante transmitir à mulher durante o período da menopausa, mas sim aqui sublinhar as várias oportunidades de intervenção e caracterizar porque é que efetivamente existem estas oportunidades de intervenção. E já foi aqui mencionado, mas eu penso que os farmacêuticos têm esta característica, são pessoas que gostam de dados, são muito objetivos e são muito rigorosos. E, portanto, gostamos muito de olhar para dados e comprovar aquilo que, de uma forma empírica, todos nós sabemos e reconhecemos, que temos uma maioria de mulheres a entrar dentro das nossas farmácias, também por aquilo que já foi aqui dito. Muitas das vezes as mulheres assumem aqui um papel central quando falamos efetivamente do apoio à família na área da saúde, mas aqui podemos efetivamente comprovar que existe a demografia que nós vemos a entrar nas farmácias. Primeiro, falar sobre o papel das farmácias também no sistema de saúde. Estes são dados que foram obtidos através de um inquérito que foi efetuado à população portuguesa em 2018, e quando lhes foi perguntado qual é que é o primeiro local que consulta quando surge um problema menor de saúde, efetivamente 42% da população afirma que é a farmácia. E nós muitas das vezes caracterizamos a farmácia como uma porta de entrada do sistema de saúde, devido à sua proximidade à população. Estamos de porta aberta, temos um horário de funcionamento alargado e respeitamos muito também aquele que é o domínio profissional e, portanto, as pessoas sabem que quando nós identificamos uma situação que necessita de reencaminhamento para outro nível de cuidados de saúde, que nós o iremos fazer sem comprometer a saúde da pessoa. E, efetivamente, como vemos, a farmácia é o local mais consultado pelos inquiridos quando surge um problema de saúde menor. Também, e isto é mais ou menos óbvio, que a farmácia também é o primeiro local que as pessoas consultam quando têm alguma dúvida com medicamentos, e isto é importante na perspectiva daquilo que também já foi aqui falado, no desmistificar algumas questões relacionadas com o tratamento e, nomeadamente, as oportunidades que se nos apresentam quando as pessoas se dirigem ao farmacêutico com dúvidas acerca da prescrição ou porque levaram o medicamento para casa e leram o folheto informativo e se assustaram muitas das vezes com as reações adversas que lá vêm mencionadas, e nós temos de equilibrar a conversa falando sobre o tal equilíbrio benefício-risco que é sempre tido em conta pelo médico prescritor quando faz uma indicação terapêutica. Portanto, aqui claramente o papel do farmacêutico nesta questão de clarificar as dúvidas relacionadas com medicamentos. Quando nós falamos também nos últimos 6 meses, quantas vezes foi aos seguintes locais, a farmácia é efetivamente o local onde as pessoas se deslocam também com maior frequência. E, portanto, não é só uma questão como é óbvio, relacionada com a competência dos diferentes profissionais, que, como é óbvio, é reconhecida por toda a população, mas também a própria conveniência e proximidade que as farmácias têm da população. Quando aqui, referindo precisamente às questões já relacionadas com género, quando nós vamos analisar a frequência de ida à farmácia por género, verificamos que efetivamente são as mulheres que mais procuram as farmácias, e isto, como falámos, nós de alguma forma empírica nós sabemos, mas estes dados vieram efetivamente comprovar. E quando falamos de
faixas etárias, também percebemos que efetivamente, por idade, quando falamos da frequência de ida à farmácia, temos ali as faixas etárias que precisamente nós estamos aqui a falar, apesar de, como disse a doutora Conceição, e muito bem, nós temos de intervir em toda a jornada de saúde e, portanto, em todas as etapas da vida das pessoas, mas efetivamente as pessoas procuram mais a farmácia quando já têm uma idade mais avançada, porque têm mais problemas de saúde e também porque têm mais disponibilidade para ir às farmácias. Nós sabemos que muitas das pessoas, das mulheres que vêm às farmácias, nestas idades, dos 45 aos 65 anos, vão à procura de soluções para si, mas também vão muito à procura de soluções para os netos, para os filhos, para os maridos. Portanto, e isto representa, mais uma vez, uma oportunidade em termos de intervenção. Mais uma vez aqui, a questão do tipo de utilização. Por género, é interessante verificar que as mulheres também são mais fiéis a uma só farmácia. E isto é importante por aquilo que nós também já aqui falámos, relacionado precisamente com a questão da confiança que uma mulher tem para também falar de um problema de saúde que ainda tem algum estigma aqui associado. E, portanto, assumindo que há esta fidelização e que há uma confiança entre aquela mulher que se dirige àquela farmácia, que é a sua farmácia e que fala com a sua farmacêutica ou com o seu farmacêutico, mais uma vez aqui uma oportunidade, ou melhor diria, uma responsabilidade do farmacêutico em abordar estas questões que foram aqui mencionadas e reencaminhar para o cuidado de saúde mais apropriado, de acordo com aquilo que nos é transmitido. Este foi um artigo que saiu o ano passado, baseado num estudo que foi feito e que já foi aqui referido e que fala sobre a questão de como os sintomas da menopausa interferem na vida profissional, porque nós também sabemos que hoje em dia as mulheres trabalham mais e trabalham até mais tarde. E, portanto, os próprios sintomas da menopausa também têm este potencial de vir a interferir com aquela que é a vida profissional das mulheres. O que este estudo também demonstrou de forma também interessante foi que revelou que 85% das mulheres procuram informações sobre a menopausa junto do médico de família, como a doutora Fernanda mencionou, 35% ao ginecologista e também à volta de 30% também ao farmacêutico e 28% na internet, o que é outro aspecto também importante, porque muitas das vezes nós temos de alguma forma balizar as informações e também temos um papel importante na capacitação do cidadão em procurar informação. Não vamos dizer que a internet não é um bom sítio para informação, aliás, este é um exemplo de um evento realizado através dos meios digitais que informa de forma fidedigna tanto a população profissional farmacêutica como, eventualmente, também parte da população, mas o nosso papel enquanto profissionais de saúde aqui é direcionar as pessoas para fontes fidedignas de informação, onde possam, efetivamente, aumentar a sua literacia em saúde relacionada com estas matérias. Qual é que é o contributo aqui do farmacêutico? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas na realidade não se esgota o contributo do farmacêutico apenas nestas questões, que aqui menciono no slide. Este slide procura retratar, no fundo, várias etapas ao longo da jornada de saúde da pessoa, onde o farmacêutico pode intervir. E neste aspecto nós temos aqui, até em relação a outros profissionais de saúde, claramente uma posição privilegiada, uma vez que estamos em contacto com as pessoas mesmo quando elas ainda não assumem que têm um problema de saúde. E, portanto, aqui é muito importante a nossa proatividade na identificação de sintomas vasomotores, perturbações de indicadores de qualidade de vida. Foram aqui mencionadas questões. Muitas das vezes, por exemplo, as mulheres dirigem-se às nossas farmácias e o primeiro sintoma que aparece, que surge e que indicia que poderão necessitar de ajuda médica, prende-se com as perturbações ao nível do sono. É muito frequente esta ser uma das primeiras, um dos primeiros sintomas a aparecer. Mulheres que nunca tinham tido problemas ao nível do sono e que começam a aparecer com perturbações ao nível do sono e, portanto, identificar proativamente estas questões para podermos fazer uma abordagem mais fina, fazermos as perguntas que temos de fazer para poder aprofundar as preocupações e reforçar a existência das soluções que aqui foram abordadas e reencaminhar para o profissional de saúde que possa dar resposta a essas soluções, a essas questões,
quando o próprio farmacêutico não pode ele próprio também responder a algumas delas, que como aqui foram falados, algumas das soluções que aqui foram apresentadas são medicamentos não sujeitos a receita médica, produtos cosméticos, dispositivos de saúde que também estão à nossa disposição nas farmácias para serem aconselhados pela equipa. Aqui a questão do aconselhamento, o reforço das mensagens sobre os tratamentos hormonais e não hormonais disponíveis em termos da eficácia e efetividade em vida real, dos riscos e dos benefícios, falar sobre este equilíbrio e reforçar a confiança na prescrição, mas percepcionando que a confiança, digamos que ficou abalada por informação que entretanto a pessoa pesquisou e encontrou ou que falou muitas das vezes com familiares ou vizinhos, não ter receio e também dizer, tentar transmitir à pessoa que é importante que volte ao médico e que exponha as suas preocupações para que o próprio médico incorpore essas preocupações no plano de tratamento e possa eventualmente ou reforçar a mensagem ou redesenhar o plano tendo em conta essas expectativas e preferências da própria pessoa, porque hoje em dia cada vez mais nós profissionais de saúde temos de ter muito presente quais são as expectativas e as necessidades das pessoas, mas também as suas preferências e reforçar, no fundo, a nossa intervenção tendo em conta essas mesmas preferências. Queria aqui sublinhar algo que já disse, a importância do alinhamento em termos da mensagem com a restante equipa de cuidados de saúde e daí que estes eventos multidisciplinares sejam tão importantes porque no fundo ajudam-nos, lá está, a utilizar o facto de utilizarmos a mesma terminologia, o facto de reforçarmos as mesmas mensagens, estarmos aqui a falar sobre esta questão de uma forma aberta e num fórum aberto, vem no fundo reforçar a confiança que a população tem na mensagem que é transmitida pelos vários profissionais de saúde nos vários pontos de contacto que têm na sua jornada de saúde. Portanto, e tudo isto é promotor da própria adesão à terapêutica, da própria adesão ao tratamento e também acaba por ir contribuindo para esta alteração em termos do estigma que ainda de alguma forma impera, principalmente nestas idades e que esperemos que venha a ser alterado ao longo do tempo para que as mulheres efetivamente comecem a tomar opções mais saudáveis na sua vida, numa fase mais precoce, de forma a impactar de forma positiva depois a sua percepção sobre a chegada e a passagem de um momento que não é de todo uma pausa, mas é apenas mais uma fase bonita da sua vida enquanto mulher. E terminar dizendo que, aqui com um cartoon, um pouco brincando com uma situação que não pode de todo ocorrer, que é a de inspirar desconfiança, digamos que nas pessoas que nos visitam. Nós temos de estar muito confiantes nas mensagens que transmitimos e esta confiança é reforçada através de uma maior consciência da necessidade de atualização da informação. As guidelines, novos tratamentos técnico-científicos, e nós sabemos, enquanto farmacêuticos, o quão importante é estarmos atualizados com a mais recente evidência científica para nos sentirmos totalmente confortáveis para intervir e para passar a nossa mensagem. Portanto, é muito importante esta atualização, é muito importante a participação neste tipo de eventos e eu estimulo particularmente os eventos que têm este caráter multidisciplinar, onde aprendemos todos, no fundo, uns com os outros e onde podemos, no fundo, articular-nos de forma a responder de uma forma mais holística àquelas que são as necessidades e expectativas das pessoas que nos visitam. Termino por aqui agradecendo mais uma vez e manifestando a minha disponibilidade também para responder a quaisquer questões que surjam.